Bom dia para todos. Nós estamos na reunião do grupo de pesquisa Fundamentos da Educação e do Ensino de Ciências na Amazônia. A temática de hoje é a dissertação, a tese do Dr. Salatiel Gomes. O título pode ser que a palestra de hoje não seja com esse título, mas o título da tese é Memórias de Outsiders na figuração da hanseníase, do isolamento compulsório às experiências de escolarização. A gente inicialmente aproveita para agradecer o Dr. Salatiel, que já é membro do nosso grupo de pesquisa há alguns anos, e também dar boas-vindas a todos e a todas que se dispuseram a estar presente aqui para esta atividade. Passo a palavra ao professor Vicente, se quiser dizer alguma coisa, e, na sequência, ele encaminha para o Salatiel. Então, bom dia a todos. Eu quero apenas reiterar os agradecimentos ao Salatiel pela disponibilidade, né, e pela gentileza que ele tem conosco, né, cedendo seu espaço, dedicando-se à preparação dessa fala para hoje de manhã. Então, Salatiel, nossos agradecimentos. Agradeço ao professor Vicente, professor Mauro, a todos que estão aqui. É sempre um prazer, né, contribuir naquilo que a gente pode e estar aprendendo de forma coletiva. Vou colocar aqui na tela, deixa eu tentar aqui. Bem-vinda, Patrícia Lisboa. Bom dia, professor. Bom dia, professor Mauro, professor Vicente, Salatiel, bom dia a todos. Bom dia, Patrícia. Professor Mauro, eu fiz uma modificação, como o senhor bem comentou, né, no título, né, já pensando um pouco também das nossas novas experiências, inclusive de leitura. E o título ficou assim: Memória, Figurações e Relações de Poder, tecendo diálogos a partir da história social da hanseníase. A tese foi defendida no ano passado, em agosto, o professor Vicente estava presente. E ela reflete, de certa maneira, um programa de leitura que nós estamos construindo ao longo dos últimos, pelo menos, 6 anos, né? Iniciou no mestrado em ensino de ciências, e nós demos continuidade nessas leituras, fazendo algumas novas leituras, né, como eu vou apresentar aqui. Vou tentar ser sucinto, né, pela questão do tempo. Graças a Deus eu não tenho mais aqueles 30 minutos horríveis para a gente apresentar uma tese, que a gente treina várias vezes para ver se consegue dar conta, né? Então aqui é muito mais tranquilo, mais livre, mas eu vou tentar ser sucinto aqui para a gente dar um direcionamento. E aí, professor Vicente, o senhor falou aí no Deleuze. Eu estou me propondo, né, nos próximos também meses, de ler um pouquinho mais de Deleuze e Guattari, principalmente o livro Mil Platôs, lá para a gente tentar articular algumas leituras. E aí eu não trabalhei o Deleuze na minha tese, mas eu trago aqui como uma possibilidade de reflexão, pensando nos sentidos, nos rizomas, nas catarses. E eu trago esse mapa aí do Deleuze, que ele fala o seguinte: o mapa não reproduz o inconsciente fechado sobre ele mesmo, ele o constrói. O mapa é aberto, conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações constantemente. Ele pode ser rasgado, revestido, adaptar-se a montagem de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um grupo, uma formação social. Uma das características mais importantes do rizoma talvez seja a de ter sempre múltiplas entradas, né? E eu tenho pensado muito isso pela minha própria formação, digamos assim, um pouco mais cartesiana em alguns momentos, mas o Deleuze tem me inspirado a pensar as múltiplas dimensões, as múltiplas possibilidades
enquanto pesquisador, a sair de um caminho fechado, né? O próprio ele desconstrói a ideia de um rizoma num formato biológico e constrói um outro formato, né? Em linhas que elas se entrelaçam e nunca se acabam, né? E aí, nesse sentido, a gente está conversando com pesquisadores aqui, a gente sabe que todo objeto de pesquisa ele tem as suas ressonâncias, né? A pesquisa ela tem as suas ressonâncias. Eu fiquei muito feliz, né, de recentemente participar aí de um movimento do próprio Mohan, que é o movimento das pessoas atingidas pela hanseníase. Fui convidado a fazer uma fala no nível nacional e de maneira que a pesquisa ela contribuiu e ela teve a sua ressonância no sentido de contribuir com as políticas públicas. Isso é muito legal, né? A gente não deve fazer nenhuma tese, nenhuma dissertação para a gente, mas ela sempre tem que ter as suas ressonâncias, seus desdobramentos, né? E isso foi talvez uma das primeiras motivações para que eu escolhesse esse objeto de estudo. E aí a gente tem nesse rizoma, né, como diz Deleuze, o percurso do pesquisador. Está muito ligado realmente a nossas memórias, às nossas atividades dentro de um espaço acadêmico, como é, por exemplo, a UEA. E isso, com certeza, nos incentivou a pensar o nosso objeto de estudo em por determinados caminhos, né? Eu sempre costumo falar que a gente não pode deixar de lado o caminho de estudo que nós construímos, né? E na tese, eu fui convidado a ler um pouco mais de um autor, que eu vou explicar, que é o Norbert Dias, mas eu me propus também, e aí foi uma negociação com o pesquisador, com o nosso orientador, né? Sempre tem que ser uma negociação, e aí eu consegui colocar aí um pouco do Foucault e um pouco do Fleck, discutindo por entender que eles poderiam ser dialogados. E tem as rupturas epistemológicas, pensando, claro, no Bachelard, né, no sentido, mas a ruptura epistemológica não no nível cognitivo, mas no nível do próprio pesquisador, né? A gente não pode deixar de pensar que a gente mesmo, enquanto pesquisador, em determinados momentos, temos obstáculos epistemológicos. A gente pensa, por exemplo, vê um livro, já tem uma experiência e acha que aquilo pode ser, não precisa ser aprofundado. E a gente cai numa ingenuidade, né? E a gente tenta, né, na verdade, sim, romper essa parte epistemológica no sentido de que realmente há muito mais a se pensar. Então, foi aí que eu entendi que, apesar de algumas leituras, em determinados momentos eu precisava romper com algumas ideias, com algumas, digamos assim, com alguns conceitos que eu pensava que eu estava dominando. E aí tem o envolvimento e o compromisso social com a academia, com a ciência, mas com as pessoas. E foi isso que me fez realmente dar continuidade, terminar uma tese, gente, porque a tese ela foi na verdade construída durante uma pandemia e nós tivemos muitas coisas, né, que nos influenciaram. E talvez se não tivesse esse compromisso social, esse envolvimento, não teria concluído, porque eu me senti em determinados momentos muito sozinho e com algumas questões pessoais, mas acho que o envolvimento social e compromisso com a ciência e com as pessoas me fez realmente terminar, inclusive um pouco antes do tempo. Eu acho que a gente que é pesquisador tem que considerar essas múltiplas dimensões, essas múltiplas entradas, como nos fala o Deleuze. Isso é um rizoma, né? Isso é uma possibilidade que nós precisamos contar. E aí eu já apresento o nosso objeto de estudo por uma citação do Richard, que diz o seguinte: proíbo-te que algum dia entre igrejas ou vais ao mercado, ou ao moinho, ou uma padaria, ou em quaisquer reunião de pessoas. Proíbe-te também que algum dia lave tuas mãos, ou mesmo quaisquer de teus pertences em fonte ou corrente de água de qualquer tipo. E se tiveres sede, terás que beber água da tua caneca ou de algum outro recipiente. Proíbe-te também que algum dia, a partir de agora, saia sem a tua roupa de leproso, para que possas ser reconhecido por outros, e não poderás sair de tua casa descalço. Proíbe-te também de ter relações com qualquer mulher, não ser a tua própria esposa.
Ordeno-te também que, quando tiveres fazendo sua jornada, não responda a qualquer pessoa que te faça perguntas, até que tenhas saído da estrada para ficares contra o vento, de modo que a pessoa não possa sofrer dano por tua causa, e que nunca transite por uma alameda estreita, pois poderias encontrar alguém ali. Essa é um relato, na verdade, uma descrição bem profunda da história social da hanseníase, daqueles que foram, na verdade, né, cometidos pela hanseníase, e que mostra, de certa forma, né, a formação social, várias formações sociais referente à pessoa que foi atingida pela hanseníase. Né? E esse é o nosso objeto, foi o nosso objeto de estudo, as pessoas que foram atingidas pela hanseníase e que viveram em uma instituição total, como dizia o Goffman, né, de forma isolada, de forma segregado ou mesmo excluído. E aí, em vez de trazer algumas questões, eu trago o nosso objeto em formato de figuras, e aqui mostra, né, vários momentos do isolamento compulsório das pessoas que foram atingidas pela hanseníase, antes chamados de leprosos, ou equivocadamente, em alguns momentos, por hansenianos. E aqui mostra, né, eles em sala de aula, entre nas suas casas, entre fazendo atividades, ou mesmo na praia, no formato de lazer. Então, inclusive com um trecho aqui de um jornal, né, que mostra o pensamento social, que mostra um estilo de pensamento, pensando no Fleck, que mostra uma figuração onde está dizendo que a lepra não é hereditária. Mas isso foi depois de muito tempo, né? E aí eu trago aqui uma metáfora da Susan Sontag, que é bem legal, que ela diz que a doença é a zona noturna da vida, uma cidadania mais onerosa. Né? Todos que nascem têm dupla cidadania, no reino dos sãos, no reino dos doentes. Apesar de todo preferirmos só usar o passaporte bom, mais cedo ou mais tarde nos vemos obrigados, pelo menos por um período, a nos identificarmos como cidadãos desse outro lugar. Então, na medida que essas pessoas eram diagnosticadas, eram sentenciadas, na verdade, né? Na época como leprosas, elas viviam essa zona noturna da vida. Se nós pensarmos hoje, isso pode ser relacionado a outras doenças, às outras possibilidades de reflexão. Né? A própria pessoa, por exemplo, que tem o HIV, ela vive uma zona noturna da vida. Ela vive no mundo dos sãos e no mundo dos doentes. Então, essa metáfora da Susan Sontag nos permite pensar as várias possibilidades. Né? No início da pandemia, nós pudemos relacionar um pouco isso. Né? Pessoa que estava diagnosticada com Covid, em determinados momentos viveu essa zona noturna da vida também. E aí algumas provocações. Eu não coloquei isso na minha tese, né? Mas para a gente pensar aqui, eu fui agraciado com uma sugestão na minha qualificação da professora Cléa Bose e o professor Vicente. Na verdade, todos ao mesmo tempo sugeriram. E aí eu me debrucei em alguns livros dela e ela diz o seguinte: os velhos, as mulheres, os negros, os trabalhadores manuais, camadas da população excluídas da história, ensinaram na escola, tomam a palavra. A história que se apoia unicamente em documentos oficiais não pode dar conta das paixões individuais que se escondem atrás dos episódios. E foi legal eu ter lido esse trecho, porque em determinados momentos isso justifica um pouco do meu trabalho, porque a gente sempre fica pensando, por que estudar aquilo, né? Por que estudar essa relação? Não existem coisas interessantes a se pesquisar, e aí a gente traz essa questão da ecleabose, que ainda precisamos intensificar, precisamos pesquisar, precisamos provar que essas histórias, né, desses outsiders, como eu vou falar daqui a pouco, elas precisam ser evocadas, precisam ser postas, né, e não mais silenciadas. Então, parece que isso é o momento que nós estamos vivendo. Mais do que nunca, nós precisamos, não dar voz, como algumas pessoas falam, mas nós precisamos enfatizar essas histórias, né, desses outsiders, que me parece que ainda continuam sendo outsiders. E o Michel Polack, que fala ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, a história oral ressaltou a importância de memórias subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, se opõem à memória oficial, no caso, à memória nacional.
Então, esses dois autores, eles me ajudaram, na parte principalmente metodológica, a pensar o porquê que eu precisava pesquisar aquilo, né? Por que aquilo era importante, por que aquelas histórias elas precisavam realmente ou ser intensificadas ou voltar às discussões. Em determinados momentos, a gente percebe que quando a gente faz o estado da arte, é isso. Ela tem os seus momentos que muitas pessoas pesquisam e depois aquilo parece que desaparece. Então, isso é intencional, né? A gente consegue perceber isso, que às vezes não tem uma continuidade dessas discussões. E a gente, na academia, precisa dar conta, precisa evidenciar, precisa mostrar essas incongruências no nível da própria academia. E aí eu trago o Norbert Elias, professor Mauro, professor Vicente, porque para mim também foi um desafio. A gente que é da pedagogia, a gente não tem muito essas leituras na graduação, né? E no mestrado já foi um impacto para mim, porque nós lemos no mestrado bacharel, a Thomas Kuhn, Fleck, etc. E aí, no doutorado, meu professor, ele disse assim, que ele só lê Norbert Elias, né? Foi a minha primeira orientação, já foi aquele primeiro impacto. Falou, você quer continuar no doutorado? Você quer continuar comigo? Sim, professor, então você só tem que ler Norbert Elias. E aquilo para mim foi um impacto, né? Porque claro que não é só isso, mas eu entendi, né? Eu entendi, ele quer ser aprofundar todas as leituras do Norbert Elias. E ele hoje é referência, né, nesse autor. E ao longo do tempo a gente vai dialogando, a gente vai se permitindo dialogar com os outros autores. Mas 3 conceitos do Elias eu peguei que foi de figuração. E figuração para Elias é uma formação social e expressão da realidade na qual inclui conflitos e tensões. É um lugar cujos indivíduos se relacionam e se transformam. O Chartier, fazendo uma interpretação de Elias, ele diz que uma figuração é uma formação social cujo tamanho pode ser muito variável. Nosso próprio grupo de pesquisa ele se caracteriza como uma figuração. Os jogadores de um jogo de cartas, a ternura de um café, uma turma de alunos de uma escola, uma aldeia, uma cidade, uma nação, né? Um leprosário, por exemplo, é uma figuração em que indivíduos estão ligados uns aos outros por um modo específico de dependências recíprocas e cuja reprodução supõe um equilíbrio móvel de tensões. E Elias diz mais, os seres humanos singulares convivem uns com os outros em figurações determinadas. Os seres singulares se transformam, as figurações que eles formam um com os outros também se transformam. Então, quando a gente vai analisar esse processo social da história da Hanseníase, a gente pode entender que nesse processo houve várias figurações, né? Antes do isolamento, durante o isolamento, tiveram várias figurações. Grupos pequenos, entre eles mesmos, formavam figurações. Então, esse conceito nos ajudou a pensar diferentes momentos. Até o momento pós-isolamento, nós tivemos a formação de outras figurações. Vamos pensar aqui no grupo de pesquisa, né? Nós temos uma figuração que tem um objetivo, né, e que ela se transforma ao longo do tempo, né? E dentro dessas figurações, como o próprio Dias falou, existem as relações de poder. Na Hanseníase, nós tivemos os administradores, eles detinham os gradientes de poder. E é legal a ideia de poder no Elias, ele fala que o poder não é uma coisa que algum tem e o outro não tem. Depende muito da figuração. Então, não é um amuleto que eu tenho, o professor Mauro tem, o professor Vicente tem, ou o outro não tem. Ele depende muito da figuração. De manhã, você pode estar numa figuração que você detém maior gradiente de poder, né? E à tarde, em outra figuração que você não está na mesma configuração. Então, a ideia de poder, Elias, ele não está relacionado apenas a algo absoluto, né? Mas ele se transforma e ele está dependendo da figuração, dependendo dessa formação social. E uma palavra-chave, talvez, na tese foi outsiders, né? E outsiders são 2 categorias que Elias e Scotson se apropriam para compreender as relações de poder numa comunidade da Inglaterra.
Nesse livro, Estabelecidos Otiçários, eu acho que todos leram, o professor Mauro com certeza já leu aí, ele fala, né, das 3 comunidades, das 3 zonas, que apesar de não existir grandes diferenças econômicas entre eles, havia evidente posição na relação de estabelecidos otiçários. Os primeiros eram moradores, que já viviam mais tempo no lugar, com um grau de organização e com carisma incondicional, que mantinham seus pares nos cargos sociais e no poder. Diferente dos outsiders, que eram pessoas recém-chegadas, consideradas menos organizadas. Das estratégias que os estabelecidos se apropriavam para difamar a imagem do outsider e fortalecer os estabelecidos, encontram-se as fofocas depreciativas de um lado e as elogiosas do outro. O Elias ele tentou fazer isso, ele fez, na verdade, né, no seu livro Estabelecido Outside, essa comparação. As pessoas recém-chegadas em uma comunidade, elas detinham um menor gradiente de poder, elas poderiam ser consideradas outsiders. Numa tradução francesa, esse termo ele é traduzido como marginal, como outros, né? Então, esse outsider é aquele que não se adequa a determinada comunidade. O Elias colocou como aquele recém-chegado, que não se adequa aos costumes, à organização daquela comunidade. E no nosso trabalho, eu penso que a gente poderia dar uma outra relação. O outsider como aquele que é excluído, aquele que não consegue, né, estar dentro de uma configuração aceitável, digamos. E nós nos apropriamos nesse sentido de estabelecer relação, dizendo que no momento que as pessoas atingidas pelas rancenias eram isoladas compulsoriamente, eles se tornavam outsiders. Outsiders porque eram separados totalmente da comunidade sã, né, da sociedade que tinha sociedade sadia. Então, essa separação, ela era uma separação, inclusive física, porque se você perceber, o bairro Colônia Antônio Aleixo é um bairro muito distante, né? À época tinham ainda mais complexidades, e era uma forma de separar realmente fisicamente da sociedade. Então, os outsiders lá e os estabelecidos aqui. Ou seja, em nenhum momento eles poderiam estar dentro de uma sociedade estabelecida, uma sociedade considerada superior. Então, a ideia de estabelecer os outsiders é deixar um campo realmente delimitado de quem é superior e de quem é inferior. E a gente conseguiu perceber isso e conseguiu perceber ainda mais que mesmo depois que as portas se abriram, que o isolamento foi considerado equivocado, em que não haveria mais o leprosário, eles ainda continuaram outsiders, não pela parte física, mas pela parte simbólica, pela parte da formação social. Então, o outsiders ele tem essa configuração das relações de poder que se tornam realmente visíveis e estabelecem quem é superior e quem é inferior. Elias coloca que a estigmatização como aspecto da relação entre estabelecidos e outsiders associa muitas vezes a um tipo específico de fantasia coletiva criada pelo grupo estabelecido. E a gente consegue perceber isso muito, né? As pessoas, um grupo específico, tentando ao máximo convencer de que existe um grupo outsider. Os imigrantes hoje, eles tornam-se um pouco desse grupo, né? Vários grupos, as minorias, que podemos dizer excluídos, eles tornam-se outsiders e existem outros grupos, né, que querem manter essa imagem realmente de que aquele grupo ele é um outsider. Ele reflete, ao mesmo tempo, justifica a aversão, o preconceito que seus membros sentem perante que compõem o grupo outsiders. O estigma social que seus membros atribuem ao grupo outsiders transforma-se, em sua imaginação, num estigma material, coisificado. Então, isso realmente aconteceu. Não foi apenas uma imagem, não foi apenas um estigma social. Aquilo aconteceu de forma concreta, pelas palavras, pelas atitudes e até mesmo pelas políticas públicas à época. Foi coisificado, foi concretizado, como menciona Elias. E aí, passando um pouco, esse foi a minha principal base teórica, professor Mauro, professor Vicente, né? Aí sim, nós
Nós lemos O Processo Civilizador, do Norbert Elias, lemos outros livros, né? E teve um livro que eu li bastante, que foi A Solidão dos Moribundos, é um livro fantástico, que a gente lê rapidamente. E a imagem de um leproso é esse, a imagem do considerado leproso é essa, né? Na Solidão dos Moribundos, que ele traz o efeito para aquele que vê, porque aquele se projeta naquela imagem. Então, o problema da morte, por exemplo, é o problema dos vivos, que é no momento que as covas, por exemplo, agora, as valas abertas da pandemia, nos causou esse impacto, porque, de certa forma, o Elias fala isso, né, de que nós nos projetamos naquela imagem. Então, o livro A Solidão dos Moribundos ele é fantástico nesse sentido, porque ao ver uma pessoa atingida pela hanseníase, você tem um impacto, você lhe causa uma estranheza, porque você pensa também que aquilo poderá acontecer com você. E aí eu trouxe o objetivo geral, né? Tentei compreender os efeitos das figurações, e aí a gente tem que ter essa vigilância teórica aí, né? De, se nos apropriamos do autor, tentar diluir ele, talvez, e tentar encontrar ele nos nossos objetivos. Então, a palavra figuração, ela se encontra presente aí, a palavra outside se encontra presente, e ela se desdobrou os 4 objetivos, né? Geralmente eu gosto de trabalhar com 3, mas eu aprendi no Rizoma do Deleuze que a gente pode trabalhar com outros dependendo da complexidade do objeto, e não é uma regra. A gente tenta estabelecer sempre a regra bonita de 3 objetivos, né, professor Vicente? E aí o rizoma ele pode ser muito mais aberto, pode ser construído. Eu lembro que o professor Vicente me fez uma palavra lá na defesa da minha tese, aquilo realmente eu não tinha pensado. Ele falou o seguinte: você não precisa mais dizer que a sua abordagem da sua pesquisa é qualitativa, né? E aí entrou o espírito cartesiano que mora em mim. Mas como, né? E é verdade, a gente não precisa mais dar conta de dizer aquilo, que eu estou fazendo isso, que o meu método é fenomenológico, que o meu método é... As pessoas que lerem vão perceber isso. E, então, é legal a gente também se permitir, né? Olha aí a ruptura epistemológica presente no pesquisador, pensar um rizoma como uma possibilidade maior, mais profunda. E aí eu tracei esses objetivos específicos. Eu trago o objeto da pesquisa, que a gente precisa pensar, né, na relevância da pesquisa, e principalmente a relevância social, porque é claro que a pessoal, a gente só faz uma tese naquilo que a gente acredita que é possível, naquilo que a gente acredita que é importante, né? A justificativa científica também, mas mais do que nunca a gente precisa fazer uma tese, ou uma dissertação, ou uma monografia, pensando na sociedade, pensando naqueles que, no nosso objeto, seja os estudantes, seja os docentes, seja quaisquer níveis que a gente for pesquisar, a relevância social ela tem que ser considerada sempre. Pelo menos nesse momento eu penso assim, talvez até muito mais do que a relevância pessoal em tempos que nós estamos vivendo. E aí, apesar de que muitas pessoas não gostam, né, mas eu ainda gosto de fazer o estado da arte, eu fiz aí, analisei mais de 1.500 trabalhos, resumo, deu um trabalhão danado, mas foi importante para eu entender onde eu estava, né, a pesquisa. Aí eu pude perceber que esse tema ele predominante, é pesquisado predominantemente no nível das ciências da saúde, e aí eu fui aprofundando nos estados e percebi que no Amazonas nós temos 4 teses apenas, 4 trabalhos que aprofundavam a história social da hanseníase, uma da doutora Nazaré da UEA, que trabalhou também, outro é da Juliana, da Adriana Barata, que é historiadora, mas fez em Paricatuba, e o outro da própria Ximenes, lá da UFAM. E aí é onde nós inserimos a nossa relevância, fizemos uma espécie de mosaico das diferentes objetos, e eu percebi que ainda tem muitas coisas a se pesquisar da história social, como as experiências de escolarização. E aí é o interesse do pesquisador também, aprofundar itens, aspectos, eixos que não foram ainda discorridos, apesar de que nós entendermos que, mesmo um eixo sendo trabalhado, você pode dar diferentes dimensões. Isso
Isso traz também uma contribuição. Nós tivemos algumas palavras de conexão. A própria ideia do Hanseniano, para mim, foi uma coisa que eu tive que romper, né, a partir de uma entrevista, onde a entrevistada me falou que ela não gostaria de ser chamada de Hanseniano, porque a gente sempre falava, né, por que uma pessoa que foi atingida pela malária não é chamada de malariano? Porque agora, né, quem foi atingido pela Covid não é chamado de covidiano. Por que eu, que fui atingido de hanseníase, eu tenho que ser chamado de hanseniano? E ela disse, olha, eu quero ser chamado pelo meu nome. Então, meu trabalho estava todo estruturado nessa palavra, e aí, por uma entrevista, eu tive que mudar, e eu concordei. Que a palavra hanseniano dá uma ideia, né, de permanência, de uma imutabilidade de uma condição. E a gente tem que perceber, será que a gente não está fazendo isso em outras nomenclaturas, né? O próprio nome ele já nos diz muitas coisas. O próprio nome ele já nos leva a uma imutabilidade, a uma condição crônica, a uma condição perpétua, né? E a gente fazendo essa ponte como professor, quantas vezes eu mesmo, enquanto professor, dei essa condição a um aluno, que aquele aluno é um aluno. A própria ideia de aluno problemático, por exemplo, é uma condição que a gente impõe as forças e as palavras, né, como dizia lá o Gier, as palavras e as coisas, né, elas estão muito presentes nesse sentido, de que elas nos dão uma ideia que essa ideia ela vai criando força, ela vai criando força na formação social. E aí eu apresento aqui, hoje eu tenho essa clareza, sabe, professor Mauro, professor Vicente, da importância do comitê de ética. Apesar de, no nosso próprio programa, por exemplo, eles dizem que não é necessário, dependendo muito da pesquisa, mas eu penso que hoje a gente tem que submeter ao comitê de ética, porque a gente está tratando com pessoas e, infelizmente, hoje a gente não tem mais aquela ideia de que somente as pesquisas das ciências da saúde precisam. Aliás, até uma crítica, né? Por que existe só um comitê de ética vinculado às ciências da saúde? A gente precisa aprofundar isso daí também, né? E o projeto foi aprovado com todo cuidado. Eu lembro muito bem de uma fala do professor Vicente, numa orientação do mestrado, que eu quis tentar fazer isso no final. Ele disse assim, olha, não dá mais tempo, então eu acho muito mais ético você não submeter ao comitê do que submeter com um trabalho em andamento. Isso é legal, né? Então, a gente, agora no doutorado, consegui fazer isso e foi muito bacana, porque eu coloquei, por exemplo, como critério de exclusão aquelas pessoas que poderiam me oferecer dinheiro para fazer a pesquisa. E realmente houve, né? Eu fui numa casa de uma pessoa interlocutora e disse, olha, eu só posso, eu dou essa entrevista para você, mas se você me oferecer uma grana. E eu falei com muita cordialidade, ok, mas assim os critérios da minha pesquisa não me permitem. E aí ali entrou uma questão realmente ética, né? E aí nós tivemos participantes, a pesquisa aconteceu na colônia Antônio Aleixo, mas eu fui para Lábrea, também fiquei uns 3 dias em Lábrea, pesquisando uma comunidade também, que vivenciou também o isolamento compulsório, mas não de forma tão institucionalizada como foi o leprosário da colônia Antônio Aleixo. Além disso, também a professora Ana Paulina e a professora Tomasa Tavares também participaram, que elas participaram da comissão de desativação do Hospital Colônia, e 2 coordenadores do Mohan, que foi na colônia Antônia Leixo em Lábrea. E essa escolha dos depoentes foi até legal, porque foi pela rede de interdependência mesmo, que é um outro conceito de Norbert Elias. Então, ia lá com o professor Mauro, pesquisava, aí o professor Mauro me indicava outra pessoa. Então, foi criando uma rede a partir de uma indicação. Então, eu não fui pesquisar esses 10 aqui, não. Um ia indicando o outro pela rede de independência que eles tinham, que eles criaram. E aí eu peguei Bardan, né, fiz um artesanato metodológico aí, transformei todas as narrativas em categorias. Eu confesso que eu queria ter feito análise do discurso, mas pelo tempo eu me propus a fazer a análise de conteúdo. E aí foi um auto-interesseiro mesmo, professor Mauro Vicente, porque é onde eu tinha mais domínio, mas eu estou ainda estimulado a entrar na análise do discurso.
que é uma técnica de análise de dados que você tem que ter muita propriedade para fazer, e aí é melhor fazer com aquilo que você tem domínio do que inserir num campo que você, naquele momento, talvez não desse conta de toda a complexidade, né? E não é só citar autor, né, professor Mauro? É você se apropriar realmente da técnica para que você possa fazer um bom trabalho. Mas é uma proposta de estudo para mim, futuramente, me inserir na análise do discurso, que eu sei que o professor Mauro e o professor Vicente fazem com muita propriedade, mas na tese eu fui com uma velha bardanha para me ajudar na categorização das narrativas. E aí eu vou tentar ser sucinto. Deixa eu ver qual é o tempo, né? Já é 10h10. A primeira categoria, né? E foi assim, eu peguei as narrativas, categorizei, e cada categoria eu tentei desdobrar em um subtítulo, né, para tentar dar uma consistência e uma continuidade na tese. Então, eu percebi na primeira categoria, sobre essa chegada ao leprosário, eu transformei na categoria assim, o descobrimento da doença e a ida ao leprosário, a reboque eu vou no embalo da esperança. Então, a gente percebeu de que essas narrativas, elas estavam como um sentido de esperança no primeiro momento, mas também de temor. Aí tem uma frase do senhor Herculano que diz, quando a gente chegava, os antigos diziam, já sei, você veio passar 6 meses, né? Pois é, já estou com 10 anos. Então, tudo isso era um abalo. Fui morar na casa de uma senhora e cheguei no sábado, quando foi no domingo, ela me levou no pavilhão das senhoras e ela me disse, essa daqui veio passar 6 meses. E olha a situação dela. Saiu me mostrando várias pessoas totalmente mutiladas. Para uma criança com 10 anos, e ela ainda dizia, tu vais ficar assim. Era violento, era uma agressão psicológica. Então, essas narrativas, elas tinham, né, essas características de esperança, mas de temor, né? É aquela questão do Norbert Elias. Você vê o outro, é uma projeção para você, né? Então, aquilo, o moribundo, ele tem essa característica, né, de que não é aquela condição que você está no momento, mas é aquela questão também onde você se projeta. E essas pessoas, ao chegarem no leprosário, ao verem, existia uma promessa, a promessa era 6 meses. Você vai passar 6 meses, você vai voltar e você vai viver uma vida normal, tranquilamente. E ela percebeu, e essa fala era a primeira coisa que os antigos diziam, você não vai ficar 6 meses. Eu já estou aqui 10 anos, já estou aqui há 15 anos, e olha o meu estado, olha o estado daquele outro. Então, aquilo realmente era violento. E eu vou ler essa narrativa porque ela é bem significativa e que ela fala do surgimento das sequelas. O professor está falando um pouco da ideia do corpo, né? E eu achei legal essa narrativa de um que me falou que ele entrou como uva e virou um abacaxi. Então, isso mostra um pouco as deformações do corpo, né? Eu coloquei como título, a uva que virou abacaxi. As marcas do corpo que negam realmente a cura. Porque até hoje, eles dizem que eles não são curados. Isso é muito comum na narrativa. Há uma separação ainda de estabelecidos de outside entre eles mesmos. Eles dizem, ó, você é sadio e eu sou doente. Então, pessoa sadia e pessoa doente. Os sadios e os doentes. Então, essa narrativa ela ainda continua. E o Júlio César falou o seguinte, as pessoas que eu via desfilando pelas ruas da colônia desfilavam agora diante dos meus olhos. Muitos mancando vagarosamente, cheios de nodulações e horríveis máculas difusas nas faces e braços. Outras com os braços rígidos, distorcidos, mãos em formas de garras, cujos dedos não conseguiam estender-se. Alguns sem sobrancelhas, rosto encaroçado, nariz achatados, outros como alguns que vi no refeitórios, nem dedos tinham levar comida à boca. Dava-me arrepios quando então lembrava de frases que me falaram como e aí, bonitinho, veja o que lhe espera. Você também vai ficar bem elegante como eu, viu? Apesar do tratamento, a doença continuava graçando em nossos corpos. Muitas vezes, no decorrer dos anos, surpreendi minha esposa em frente ao espelho. E então eu disfarçava, afastando-me discreta e vagarosamente, evitando denunciar minha presença. Ela via-se no espelho, observava tristemente a transformação que ocorria em sua face.
É decepcionante ver-se no espelho com a face toda deformada. Não havia cílios nem supercílios. Seu nariz, como o meu, ficou achatado pela chamada reabsorção óssea. Então, isso, na verdade, caracteriza de maneira geral todas as deformações causadas, né, pela hanseníase, que à época não tinha cura, e aquilo, num conceito de tecnização, né, nós podemos ver as várias tentativas de cura, mas que em determinado momento houve realmente falta de uma política pública maior, tendo em vista que em outros países já existia medicação. E eu trago uma terceira categoria, que eu chamo de maternidade negada, e eu penso que talvez essa questão da separação dos filhos seja o maior crime de alienação parental feito pelo Estado brasileiro. No momento realmente que as mães tinham os filhos naquele isolamento, elas nem viam às vezes, né? Tinha uma toalha em que separava e elas já eram encaminhadas para o educandário Gustavo Capanema, que infelizmente até hoje se omite com as informações. É uma caixa preta que ninguém sabe informações, ninguém sabe onde estão aqueles filhos, e algo que ninguém pesquisou. Incrível como isso acontece, né, de um tema tão importante, mas ninguém teve a ousadia de pesquisar pela invisibilidade, né, por ser um tema que a gente não pode voltar. A alienação parental, ela foi o maior crime. E em vários momentos em que eu pesquisava com algumas mães que perderam seus filhos, digo perderam porque nunca mais os viram, eles disseram: até hoje eu quero saber onde estão os meus filhos. Até onde eu queria saber. E aí tem um outro crime que se falavam, né, que os bebês geralmente morriam. Né, e era uma forma de dizer para a pessoa: olha, não se preocupe mais porque esse bebê já morreu. Isso era cruel, como eles mesmos disseram, e até hoje ninguém tem informações. Inclusive, eu estou aqui na frente, aqui onde eu estou, aqui na escola, fica do Educandário Gustavo Capanema, e essas informações, infelizmente, elas estão em uma caixa preta. E aí teve uma poesia de um ex-interno que lhe dizia: meu filho, há bem pouco nascestes e já te vais, nem eu nem a tua mãe te deu um beijo. Como é triste o destino que praguejo, ter um filho e vê-lo órfão tendo os pais. Não nos verás, não te veremos mais, e na dor não verá o teu gracejo. Quem te esperava no maior festejo entre alegrias que se tornam em ais. Meu pobre filho, para maior tormento, nem sequer repousaste um só momento no teu becinho que enfeitei de flores. Ó dor que desespera e dá vestigem. Tua mãe, vejo-a louca como uma virgem, quando a Jesus buscava entre os doutores. Então, isso era algo bem comum e que até hoje, nós não temos informações. E temos informações, inclusive, de que talvez alguns saibam que da sua origem, mas preferem negar essa origem, porque a condição de um outsider, de ter um pai outsider, de ter um pai que teve a doença, talvez com deformações, causa-lhes muito mais temor, né, do que ser reconhecido realmente como filho. Isso é um impacto, é uma reverberação desse processo de isolamento. Eu vou passar, porque senão a gente vai, professor Vicente, a gente vai até umas meio-dia. E a quarta categoria foi a da obediência a transgressões. A gente viu a Igreja Católica muito presente, a Igreja Católica dando realmente administrando aquele hospital, aquele leprosário, mas existiam aquelas relações de poder muito postas, né? Então, aquele que transgredia, essa palavra não podia existir, aquele que transgredia a uma orientação, ele era expulso ou ele tinha as suas penalidades. E eu trago aqui um conceito da Ecleabose, na quinta categoria, que é de objetos biográficos, e eles têm muitas fotografias que mostram, que representam, e a Ecleabose diz que esses objetos biográficos, eles envelhecem com o possuidor e são incorporados à sua vida. Então, muitos deles têm as canecas, pratos, as fotografias, que são considerados objetos biográficos e envelhecem com eles, né? Então, em determinados momentos, eles
fazem questão de nos apresentar seu álbum de fotografia como uma forma, né, daquilo que faz parte realmente das experiências deles. E aí a sexta categoria foi a desativação da colônia, onde eles disseram que eles não foram preparados para a sociedade. E aí eu lembro ainda há pouco de um jornal que à época aparecia, em 1979, onde dizia a seguinte informação: 600 leprosos ameaçam entrar na cidade de Manaus, né, após a desativação. É aquela ideia, né, 600 outsiders ameaçam estar no mundo dos sãos, no mundo dos estabelecidos. Então, aquela ideia de, olha, se nós não fizermos nada agora, outsiders virão aqui no nosso grupo. E aquela imagem chocou muito, muito as pessoas, no sentido de ter várias mobilizações, de dizer, nós não queremos leprosos no nosso meio, né, porque eles são perigosos. Aí diziam, né, aí reforçavam, né, na verdade, os estereótipos, reforçavam aquela formação muito bem posta, né, para dizer, olha, eles são inferiores e eles precisam estar lá. Muitos voltaram, e aí, como relato deles, eles foram, né, porque já era permitido, existia uma legislação, mas eles retornaram à colônia, porque eles não aguentaram aquele estigma, não aguentaram aquele posicionamento das pessoas e voltaram com as suas próprias maias para onde estavam. Então, essa condição de outsider, ela permanece, inclusive, até hoje. E aí, a sétima categoria, que eu coloquei que pior que o isolamento é a solidão, e a solidão e o estado de silêncio enfrentados pelo doente resultam, portanto, de sua dificuldade em encontrar um ouvido compassivo para o que está vivendo, daí a redução de suas relações, das pessoas mais próximas, indo às vezes uma forma de auto-isolamento. Isso foi muito comum. Eu tive várias pessoas que realmente hoje não têm, vivem sós, contratam uma pessoa e vivem sós e tem essa solidão que também é uma reverberação da política do isolamento compulsório. Mas assim como tem a solidão, tem a reinvenção da experiência. Muitos conseguiram fazer realmente daquela experiência uma possibilidade de inserção social, uma possibilidade de luta, né? Uma possibilidade de resistir a várias questões. O Mohan, eu digo que o Mohan, talvez ele seja de uma organização mais organizada que nós temos, uma das organizações mais organizadas. Então, eles vão para frente, eles procuram seus direitos, eles estabelecem as conexões com as outras instituições. Então, aquela experiência realmente deu oportunidade para alguns resistirem a várias coisas. Eu vou passar aqui, mas o segundo capítulo foi muito voltado à educação e civilização, como ocorreu essas experiências de escolarização antes, durante e após a pandemia, né? E aí, aqui após o isolamento, onde eu me encontrei como pesquisador, que esse tema, na verdade, surgiu na minha primeira experiência na Colônia Antônio Leite como professor, ao entrar lá e ver várias pessoas com deformidades, né? Por isso, me motivou desde já a pesquisar, que eu fui um professor de pessoas que foram atingidas pela hanseníase e estavam, naquele momento, em busca de uma escolarização que lhes foi negada por muito tempo. Eu trago a educação profissional como uma possibilidade, onde lá eles tiveram cursos de formação profissional, como atendente de enfermagem, auxiliar de nutrição, marcenaria, artesanato, etc. E o meu quarto objetivo foi registrar as memórias das pessoas atingidas pela hanseníase e seus descendentes no processo de tornar e ser professor. Então, eles encontraram realmente uma possibilidade na educação e tornaram-se professores. Então, a gente vê muitas pessoas que ou foram para a área da saúde ou foram para a área de educação. E aí tiveram uma rede de independência docente que os fizeram, na verdade, né, acreditar que a educação, eu digo na própria tese, né, que a educação ainda é um caminho realmente de resistir a uma condição que para muitos poderia ser uma condição perpétua. Eu trago um subtítulo que é Nascidos em Terra Firme, foi a experiência dos filhos, e os filhos já dizem, né, olha, nós já nascemos em uma terra firme, em uma outra figuração, pegando o conceito de Elias.
E o bairro e a doença no contexto atual, eu coloco como uma rede de dependência forte, o MOHAN, a Secretaria de Educação, a Associação Comunitária, mas que a gente tem nessa rede de dependência figurações complexas. E eu trago aí uma entrevista do Herculano, que ele diz o seguinte: mas o sentimento é o sentimento. Tem coisas que doem mais que um tapa, mas também essas coisas nos ensinam. Se você não passa por nenhum momento ruim, você não sabe avaliar o outro. Quando você passa por esse processo da vida, você sente a fome do outro, a necessidade do outro. Já passou tanta coisa ruim que não quer que o outro passe. Você não tem tão pouco que não tenha para dar. Então, essa rede de dependência é muito isso. Eles se ajudam muito, né? Então, um não abandonou o outro. Então, você entra na colônia Antônio Aleixo, você vê uma rede de dependência muito forte, uma vivência comunitária muito forte. Então, tudo que eles passaram, tudo que eles vivenciaram, eles conseguiram, na verdade, transformar isso em uma rede de dependência muito forte. E aí eu tive algumas considerações na tese. As regras, norma, disciplinamento, ordem e organização caracterizavam as relações de poder, sejam elas em nível macro ou mesmo em pequenas figurações, como os espaços da escola, pavilhões, enfermarias, refeitórios, e nas atividades de lazer e trabalho. Entre os próprios internos existiam gradientes de poder que, por meio de suas funções interdependências, existiam relações de subordinação e dominação ou mesmo de grau de poder. As pequenas figurações, como as que envolviam os momentos religiosos, lazer e trabalho, foram essenciais para o fortalecimento da rede de interdependência, que, por sua vez, os faziam por meio da coletividade e solidariedade lidar com sofrimentos e temores. Outras considerações, já aí eu lembro muito bem do professor Mauro, que estudou aí também os salesianos, né, professor? Eu lembro muito da sua tese. E eu trago isso, que é a presença das irmãs franciscanas como administradoras da colônia Antônio Aleixo, apesar das fortes críticas pela rigorosidade, ela foi central também para a construção de novas redes, para a incorporação de novos saberes sociais e, sobretudo, pela abertura de muitas oportunidades aos internos. Muitos continuaram com a profissão que exerceram durante o isolamento e na administração das religiosas, conseguindo, pelas normas legais, a aposentadoria. A entrada das irmãs franciscanas, elas tiveram muitas críticas, realmente. Muitos diziam pela crueldade, pela rigorosidade, mas existiam outros que diziam, olha, elas foram primordiais, né, pela própria sobrevivência, né, e pela projeção de uma profissão para muitos deles. Observamos que alguns dos exportadores de hanseníase não se consideram curados, pois as marcas físicas e sociais ficaram. Assim, o conceito social da doença é mais importante para eles do que o clínico. No entanto, percebemos que os gradientes de poder se alteraram durante as dinâmicas figuracionais, à medida que a terapêutica da doença avançava. Então, era muito comum nas entrevistas eles dizerem: eu não sou curado, está vendo essa minha mão aqui? Está vendo os meus pés? Está vendo o meu rosto? Isso não vai voltar. A gente sabe de que hoje já existe, né, a poliquimioterapia, mas para eles as marcas físicas elas são maiores do que as marcas, de que a própria condição clínica. Eu vou trazer aqui, eu digo que a escolarização faz parte do processo civilizador na medida em que se torna uma necessidade social e política. A gente precisa insistir isso nas nossas dissertações, nas nossas teses. A gente precisa mencionar que a educação é uma necessidade que precisa ser investida, é uma necessidade social e política. A baixa escolaridade dos ex-internos poderia nos levar a uma ideia a priori de desvalorização da educação. No entanto, o que vimos foi uma forte preocupação em oferecer aos filhos e parentes experiências com a escolarização, aspirando nos filhos um futuro melhor. E eu trago aqui uma frase de Foucault, em que ele diz o seguinte: em suma, eram de fato práticas de exclusão, práticas de rejeição, práticas de marginalização, como diríamos hoje. Ora, é sobre essa forma que se descreve, e a meu ver ainda hoje, a maneira como o poder se escreve sobre os loucos, sobre os doentes, sobre os criminosos, sobre os desviantes, sobre as crianças e sobre os pobres. Descreve-se, em geral, os efeitos e os mecanismos de poder que se exercem sobre eles,
como mecanismos e efeitos de exclusão, de desqualificação, de exílio, de rejeição, de privação, de recusa, de desconhecimento. Ou seja, todo o arsenal dos conceitos e mecanismos negativos da exclusão. Isso é uma fala muito... Isso é uma descrição muito presente até hoje, né? E aí eu coloco aí como uma interrogação para a gente pensar até quando outsiders, né? Eu estou dizendo as pessoas que sofreram com ciníase, mas não são somente eles. Todos esses grupos, essas minorias, elas ainda, a meu ver, na minha interpretação, podem ser considerados outsiders, mas até quando? Até quando a gente precisa ainda provar que não pode existir esses gradientes de poder entre homens considerados superiores e homens considerados inferiores. E aí eu trago aqui algumas fotos de pessoas, a maioria, inclusive, na pandemia, infelizmente, já nos deixou, né? Eu fiz as entrevistas em 2019, início de 2020, mas a maioria, infelizmente, já nos deixou pela condição realmente vulnerável, pela condição de saúde. E eu coloco o seguinte: o que mais me impressiona na história de vida dessas pessoas é o desejo e a resistência. O desejo de uma nova travessia e o desejo de mostrar o quanto tornaram-se fortes. Aliás, tiveram que provar primeiro para eles mesmos que a experiência da doença não era um castigo ou tampouco maldição. Era talvez um outro caminho, difícil e doloroso. Com isso veio a resistência, resistir ao estigma pouco mais existente hoje, resistir aos pensamentos que por vezes vão e voltam e tentam menosprezá-los, e resistir às pessoas, por isso olham-nos sem dizer nenhuma palavra e falam quando não conseguimos vislumbrar que a vida para eles ganhou outro sentido. Coloco isso como praxe da pesquisa, né? E eu termino aqui com uma imagem do Lago do Aleixo, na colônia Antônio Aleixo. Eu acho que deu 10h30, né? Gastei mais que os 30 minutos, mas foi com muito mais tranquilidade. Seria isso, professor. Muito bem. Aqui já ia batendo na minha mesa. Não é, Salatiel, agradecer essa apresentação, né, da sua tese. Eu não tinha ainda tido a possibilidade de ouvir, não é, sobre ela. O Vicente já um pouco mais, porque esteve na banca, e também não sei se outros colegas aqui presentes já tiveram essa possibilidade. Mas, uma vez mais, agradecer aí a sua gentileza de nos presentear com essa sua apresentação, até porque, como você mesmo diz, ela lembrou também muito a minha trajetória, não é, de pesquisa com outro grupo, né, com outro grupo de pessoas, e a gente percebe algumas questões que se cruzam entre as duas abordagens adotadas. Eu vou colocar só uma questão, talvez para puxar aí um diálogo, alguma coisa, que é sobre a inevitabilidade da história. Não é? Alguns, exemplificando, alguns vão dizer assim, mas tinha outra solução para as missões salesianas atuarem lá no Rio Negro? Acredito que o mesmo se poderia perguntar do seu objeto. Haveria outra forma de intervenção social ao invés da colônia, né, desse modelo de colônia? E alguns vão, assim, muito, como é que diz? Simplificadamente, dizer que era só isso que podia fazer. Não havia como fazer diferente de um leprosário,
não haveria como fazer diferente de um internato. Então, é isso que eu estou chamando de inevitabilidade da história. Só era aquilo que é possível fazer. Então, eu imagino que a gente pode colocar uma interrogação muito grande sobre só era isso que era possível fazer, dado o contexto, né? Aí você está falando até 78, qual era o período que abrangeu? A colônia Antônia Leste foi de 42 a 78, né? Isso. Agora, Então a minha pergunta é dentro disso, de 40 a 70, era só isso que se podia fazer? No caso do Rio Negro, de 1915, internato, a 1980, era só isso? A história ela só tem um caminho, não é? A história é unidirecional, era só isso que eu queria. E depois pode vir outras coisas, mas achei muito interessante o seu trabalho e eu vou recuperar aí esse tempo perdido para poder ler tudo que você escreveu. professor Mauro, inclusive, assim, há alguns questionamentos, né? Porque se você for ver, o isolamento na colônia Antônia Leste começou em 42, em Paracatuba foi muito antes, né? 31, inclusive. Mas já na década de 50, já na Noruega, Alemanha, já não sugeriam, recomendavam mais o isolamento, pra você ter ideia, né? Em 60, acabou o isolamento no mundo, mas na colônia Antônia Leste foi até 78. Então, o que eles questionam com muita propriedade, por que demorou tanto a acontecer a legislação para que finalizasse o isolamento, né? Já que já existiam muitas, o mundo todo já, desde 50, já não tinha mais isolamento compulsório, porque já existiam as chamadas sulfonas, que não é um medicamento como é o de hoje, da poliquimioterapia, mas ele já tinha os seus efeitos. Então, o que eles questionam, inclusive, é isso. Outra coisa que eles questionam é a alienação parental. Então, a história, ela silencia essa parte. Há um silenciamento da história sobre alienação parental. Então, são vários aspectos dessa história social que se questionam como o porquê, questionam os atos intencionais do Estado, realmente, né, do Estado brasileiro, já que já existiam outras alternativas. Não se justificava mais o isolamento a partir da ideia da década de 50. E por que se continuou até 78? Com reverberações, como foram mostradas. Né? Então, são esses questionamentos, né, dentre outros, que o próprio movimento faz, e isso modificou, mudou, reverberou na vida deles, na vida da família deles, inclusive. Está aberta aí a palavra para quem desejar fazer uso. Professor Vicente, depois a professora Patrícia. Eu concedo a Patrícia e faço a minha fala posteriormente. Pode ser? Patrícia, à vontade. Bom dia a todos, bom dia, Salatiel. Eu estou lendo pela segunda vez a sua tese. Li no ano passado, é a segunda vez que eu estou assistindo a tua apresentação. Precisamente são 251 páginas que a gente mergulha dentro da sua tese, né? Não tem como ficar um leitor distante. A gente se torna um leitor íntimo do escritor. E a minha pergunta vem em cima disso. Você começa com o seu trabalho trazendo algo muito pessoal seu. Você faz o estado da arte, você conta um pouco da sua história, você faz esse artesanato metodológico, como você chama, essa interligação de algo pessoal da tua vida acadêmica, profissional, como é que ela foi construída, né, até chegar à tua história. E, assim, quando a gente chega na academia, como pesquisador, o que é muito cobrado do pesquisador é a impessoalidade.
E você, quando eu comecei a ler, eu disse, nossa, vai ser o pessoal do Salatiel até o final, até o último momento. Só que você faz essa diferença. Ao mesmo tempo que você, no primeiro momento, aparenta algo pessoal, você é um pesquisador impessoal. Você coloca através dos teus dados, das tuas categorias, você traz resultado daquilo que você pesquisou, algo muito separadamente do teu pessoal. Quando eu leio aqui na página 110, que você fala da Dona Alzira, do seu Herculano, então é algo muito forte. E eu queria saber como é que tu te coloca assim, ao mesmo tempo, aquele algo como ser humano, né? Não tem como nos fazer muito sentimental em relação a essa realidade que eles vivem, de tudo aquilo que sofreu. Como foi separar isso e colocar no papel e trazer resultados de uma realidade, de uma construção social, não somente nessa parte do Estado, porque também isso teve em Parintins. A minha mãe, eu lembro quando eu era criança, minha mãe contava para a gente que eles levavam comida para essas pessoas hanseníase e sempre quando ela entrava na canoa, que era afastado de Parintins, a primeira coisa que era avisada essas crianças que levavam, diziam, vocês só vão deixar próximo à margem, vocês não vão nem sequer colocar os pés na terra onde eles passam. Hoje, vendo a tua tese, isso é uma discriminação assim muito grande, né? É um impacto muito grande, ainda mais para essas pessoas que vivenciaram isso. Como é que você, como pesquisador, consegue separar isso? Porque os teus resultados, eles não são pessoais, eles são muito característica do pesquisador Salatiel. Como é que você consegue fazer essa diferença no seu trabalho? Patrícia, obrigado, viu, pela leitura, né, pelas palavras, é sempre muito bom. E, assim, eu comecei com o memorial porque eu precisava daquilo, né? Eu precisava justificar, de certa forma, por que eu me encontrei naquela temática. Talvez eu não tinha muito relação com a temática, né? Antes de 2011, eu ia entrar como professor naquele bairro. Então, em determinado momento, eu precisei até mesmo justificar isso. Mas, não, como você falou, não foi fácil se distanciar das palavras. Não foi fácil se distanciar dos encontros, não foi fácil se distanciar das narrativas, né? Eu lembro muito do livro do Beck, quando ele fala das conversas espontâneas, das declarações dirigidas, e em determinados momentos, Patrícia, eu fui para a Colônia Antônia Leite porque eu me distanciei realmente. Eu pedi licença, eu não fui mais para lá, passei 4 anos sem contato institucional, né? E eu fui 2, 3, 4, 5 vezes, eu fui só para ficar na praça olhando o movimento, né? Olhando as pessoas. E eu não fui pesquisar ninguém, não fui com intenção de ninguém. E eu fui meio para mim que me inquietar a tirar aquele envolvimento da pesquisa, para perceber realmente o objeto em suas múltiplas características, né? E o professor Glaucio, em determinado, meu orientador, percebeu que em determinados momentos das minhas descrições eu estava com envolvimento. E aí entra o orientador, né? O orientador ele percebe aquilo que a gente já não consegue mais fazer. E aí o professor Glaucio, como um bom leitor de Norbert Elias, ele disse, tu tens que ler mais Norbert Elias, né? E aí ele já me indicou o livro do Elias, que é Envolvimento e Distanciamento, né? Ele não vai me indicar nenhuma outra obra, não. Ele não vai indicar nem... Tem que ler mais Norbert Elias para te distanciar. E aí o Elias fala um pouco dessa questão do envolvimento e distanciamento da pesquisa. Eu não poderia fazer aquilo, porque inclusive poderia comprometer os dados de análise da pesquisa. E é claro que em algumas narrativas aquilo me impactava bastante, né? Teve uma vez que eu saí de lá, um relato relacionado à maternidade, que a gente precisa realmente não demonstrar aquilo no momento da entrevista, né? Mas a gente precisa pensar depois sobre aquilo. Mas aí entra uma dica, né? Você não fazer, deixa um pouco lá de molho o dado e depois você volta,
naquele dado para você tentar um distanciamento melhor, porque se você for fazer direto uma análise logo depois, você pode correr o risco de os sentimentos pingarem a tese ainda, né? De que aquele momento ainda repercutir no parágrafo. Então, você tem que saber, aí eu tentei fazer isso, determinadas narrativas, me distanciar um pouco, depois de um tempo, né, com aquele sentimento já não tão presente, tentar fazer essa análise. Então, eu tentei fazer isso para não... Mas é claro, tem momentos que você se coloca, né, se coloca como uma pessoa, como pesquisador, mas essas relações, elas são mútuas, né? E você tem que perceber como isso acontece, como essa dinâmica acontece. Mas não foi fácil, não, viu? Mas a gente tem que entender que, naquele momento, eu não estava, né, como um professor da Colônia Antônio Aleixo, eu estava pesquisando um objeto para tentar dar uma contribuição, né, inclusive para o próprio Morin. E eu fiquei feliz quando eu soube realmente que eles estão pegando essa tese também como uma possibilidade para conseguir a pensão para os filhos, né? E hoje, no 2007, no governo Lula, né, eles conseguiram uma pensão vitalícia para quem vivenciou isolamento compulsório. Eles recebem um salário mínimo, ainda o ex-presidente assinou e eles recebem, por isso eles têm muito carinho, inclusive, pelo Lula, por conta disso, e estão lutando para que os filhos, né, que foram separados no isolamento consigam também a mesma pensão. E aí, essa questão de distanciar-se da pesquisa foi com isso também, né, de também ser mais um documento que os auxiliasse para conseguir isso. Minha outra pergunta e última, por que Norbert Elias? O que ele mudou no teu projeto? O que ele agregou assim, de tão forte para você não abrir mão e dizer não é ele? Primeiro, por um interesse, né? Porque se eu abrisse mão, eu tinha que tocar de orientador. E aí eu não queria no momento. Então, foi uma imposição boa, digamos assim. Ele disse que só lia em Norbert Elias, e eu, tá bom, eu vou topar. E eu estou lendo, e eu continuo lendo, né? Agora, não mais por obrigação, mas por um programa de leitura que eu me propus a fazer. E ele mudou, assim, existem teses que você consegue dialogar com vários autores, e tem as suas vantagens e os seus perigos, né? Então, eu sabia disso também. Então, o Elias ele foi central, teve diálogo, mas o próprio conceito de outside me ajudou a ter uma vigilância teórica. O conceito de figuração, o conceito de tecnização para compreender a doença, inclusive, ele foi primordial. Então, o Elias ele me ajudou realmente a ter um eixo central da tese, de maneira que eu não tivesse muitos problemas, inclusive teóricos. De alguns colegas da minha turma, recentemente defenderam, depois de quase mais de 5 anos, porque tentaram dialogar com vários autores, não conseguiram e tiveram problemas. Então, para mim, foi muito mais fácil, claro, muito mais simples trabalhar com um autor, dialogando com outros, mas que ele foi realmente a base para eu sustentar uma tese. Obrigada e, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Ele é muito lindo. Obrigado. Olá, Salatiel. Eu quero parabenizar pela tua apresentação, muito boa. E eu quero fazer algumas observações, mas não sobre a tua apresentação, tampouco sobre a tua tese, né? Eu queria começar dizendo que não se faz uma dissertação de mestrado para ser mestre, assim como não se faz uma tese de doutorado para ser doutor, porque tanto o mestrado e o doutorado são títulos, né? Quando se obtém um diploma, se obtém um título de mestre ou um título de doutor. Me parece que se faz uma tese, que defende-se uma tese para ser pesquisador. Para ser pesquisador. E isso você demonstrou tanto na sua defesa, como demonstra agora, e como nós temos evidência pelas tuas produções. Ou seja, nós estamos diante de uma pessoa que
tanto fez o mestrado quanto o doutorado para se tornar um pesquisador, e isso para nós é absolutamente gratificante. Nós que estamos no mestrado, né, e também com alguma experiência no doutorado. Eu digo nós porque, em parte, você dá continuidade à vida acadêmica no mestrado ao qual nós fazemos parte, eu e o professor Mauro. E continua num doutorado da UFAM, obviamente, muito qualificado. E a gente percebe claramente que você consegue convocar os conceitos operacionais para te orientar nos procedimentos metodológicos, da mesma forma para te orientar nas análises. E isso é absolutamente importante, né? Ou seja, promover na linguagem de Bachelard, promover a ruptura entre as opiniões sobre os fenômenos e a abordagem dos fenômenos a partir dos conceitos, sobretudo dos conceitos que são operacionais, né? E isso você fez de forma muito interessante na tese e fez de forma muito interessante agora na apresentação. Eu queria te parabenizar por isso, né? E também não vou me alongar, até porque eu acho que todos nós percebemos a relevância do texto, né? Então, certamente, nós temos uma pessoa com a qualificação teórica e metodológica para continuar as pesquisas, e isso é absolutamente importante, diferentemente de quem tem o título, mas não sabe como tratar dos conceitos e não sabe como invertir isso na pesquisa. E a segunda característica absolutamente importante, como evidenciou a Patrícia, é o teu comprometimento, né? O teu compromisso com a vida, né? Compromisso com a vida daqueles que, por algum motivo, foram acometidos pela doença, né? naquele episódio, e o compromisso pela vida, e aqui eu recorro, só para concluir minha fala, ao Agamben, né? Compromisso pela vida, como dizia o Agamben, o campo de concentração clássico fechou-se em 45, né? Mas as vidas nuas, os outros campos de concentração permanecem em outras modalidades, né? Vidas nuas no Agamben são vidas desprovidas de qualquer proteção. E isso nós vemos e você também identifica. Eu concluo dizendo que tem o Agamben que pode te dar uma imensa contribuição na quantidade, e tem um texto do Foucault, que eu gosto muito, mas ele é mais impactante, né? Que é a vida de homens infames. O Foucault trata do século XVI e XVII para mostrar como, por meio de uma determinada linguagem, se buscava excluir determinados grupos sociais, né? E até promover as chamadas denúncias daquelas pessoas que não eram bem-vindas a certos convívios sociais. Te parabenizo pelo trabalho e te agradeço pela apresentação. Professor Mauro. Obrigado, professor. Muito, muito bem, agradecendo aí as palavras da Patrícia, as palavras do Vicente, a Rizela também está manifestando aí o interesse, né, pelo trabalho do Salatiel. Não é importante a gente dizer assim que, como o Salatiel abriu aí a sua apresentação, né, com Deleuze, com Guattari, as sociedades disciplinares, não é? Claro que tanto o internato quanto o leprosário ele é uma instituição, só que enquanto uma instituição que confina,
uma instituição que segrega, isola, ela é uma instituição, de alguma forma, ou da sociedade, não é? Ou do Estado, mas ela reflete um pensamento, não é, coletivo. E como hoje, de alguma forma, não é mais viável, não é mais aceitável, né, ter o internato e nem a colônia, e nem o leprosário, então essa vigilância ela se espraia para além das instituições. E a sociedade toda, o Estado todo, vira um internato de vigilância. A sociedade toda e o Estado todo vira o leprosário da vigilância. Por meio de tudo, né? Por meio do aparato tecnológico, você continua, a não ser que você tenha um esclarecimento, uma autonomia para não seguir essas coisas, mas, de um modo geral, a ideia ainda é a mesma, né? Como não é possível ter uma instituição que faça isso, agora é toda a sociedade que faz, é todo o Estado que faz, por meio da vigilância, das câmeras, dos chips, dos Facebooks, dos Instagrams e de tudo. Tudo isso continua sendo o monitoramento. Se na instituição o monitoramento era 24 horas por dia, porque as crianças no internato acordavam 5 da manhã, dormia 10 da noite, e dentro do dormitório coletivo tinha um vigilante, tinha um assistente, tinha a mesma forma ocorre hoje. Você sendo vigiado nas suas preferências de compra, você sendo vigiado nas suas preferências de tudo. Basta você colocar aí alguma busca na internet, na sequência já tem um monte de sugestões para você lhe induzindo, né? Então, eu prolonguei um pouquinho só para dizer que esse seu trabalho aqui é da maior relevância e vamos atrás daqui, além de já estar publicizado na tese, vamos atrás de acréscimos que você deve ter aprimorado nos seus artigos. Não é? Então, é isso daí. Tem mais alguém dos presentes que quer se manifestar? Boas-vindas ao Helder Tânio, que acabou de se juntar a nós. Obrigado, professor. Desculpa aí o atraso, tá? Perdão. Estamos aí. Mais alguém? Tem aí o Anderson, tem a Rizela escreveu, né? Eu vou ler aqui a mensagem da Rizela, porque como agora nós estamos aí procurando dar divulgação às atividades do mestrado, e o mestrado agora tem um Facebook, não é? Facebook? Não, acho que é YouTube. Tem Facebook, tem YouTube, e esta sessão do Salatiel conosco vai para lá. E a Gisela está dizendo: eu quero parabenizar o professor Salatiel, eu não tinha conhecimento da pesquisa, e achei muito interessante trabalhar, estudar e pesquisar na educação, a partir da perspectiva da saúde, das políticas públicas, dos corpos doentes e da resistência, que são muito pouco explorados, mas que tem muita relevância para as pessoas continuar vivendo e evoluindo. Então, está registrado aí a escrita da Rizela. Palavra, tem alguém que quer dizer alguma coisa mais? Pois não. Eu só queria acrescentar para dizer que a Gisela é mestranda do mestrado em Ensino de Ciência na Amazônia, e que é da Colômbia, né? Está em Córdoba nesse momento, né? E agradecer a Gisela pela colaboração.
Eu Beleza. gostaria de falar rapidamente. Pois não, Anderson, vamos lá. Só queria assim, parabenizar, né, o Salatiel pelo trabalho. Assim como a Gisela colocou, eu também não tinha conhecimento, né, do trabalho, que não pude participar da defesa, mas assim, é um trabalho muito potente porque dá visibilidade, né, para essas pessoas. Eu recentemente estou tendo a experiência de conviver, né, lá na colônia, porque eu passei no concurso para pedagogo e aí eu fui lotado numa escola lá na colônia, inclusive. Então, assim, eu, na realidade, pelo que a gente ouve falar, né, os preconceitos que a gente constrói antes de chegar ao espaço, eu vivia como é que se diz, a minha trajetória só de ir e vir. Nunca me despertei para conhecer de fato ali aquela comunidade, né, que ali se encontra. Até porque eu estou recente, né, pouco mais de um mês, e aí ele mostrando o quanto tem de ferramentas, enquanto tem de informação, enquanto tem de material aí na tese disponível, justamente traz, né, para essas pessoas uma visibilidade, porque hoje a sociedade ela quer justamente esconder, né? Por isso que há poucos trabalhos como ele apresentou. Então eu justamente só ia e vinha, né? Ia para o meu trabalho lá, que eu trabalho numa escola estadual temporariamente, mas estou indo para lá e voltava para minha casa. Ainda não tinha me despertado para realmente conhecer ali um pouco, pelo menos, conversar com alguns alunos, alguns comunitários, né, da área sobre esse período, né, que foi vivenciado. Então, assim, é justamente isso que a sociedade faz com a gente, né, nos deixa, de certa forma, um pouco cego diante daquilo que a gente precisa também conhecer um pouco. Mauro, eu acho que a Gisela tentou falar. Oi, professor. Não, só eu queria agradecer o convite. Eu acho que sempre aprendo muitas coisas e só isso, professor. Muito obrigada. Obrigado, Gisela. Abraço. Tá certo. Então, eu imagino que as pessoas, né, que estão aqui presentes já puderam se manifestar, a não ser que alguém ainda queira dizer alguma palavra. E a gente vai, para finalizar essa primeira parte, né, passar o Salatiel para fazer só o seu fechamento, porque houve várias manifestações. E, na sequência, a gente teria um segundo assunto, que é mais breve, que é sobre o nosso encontro de confraternização. Mas, antes disso, o Salatiel pode dar um enlace final. Não, agradecer a confiança de apresentar a tese. A gente sabe que qualquer trabalho sempre nos deixa, né, alguma coisa, alguma inquietação, e a gente precisa levar isso com muita seriedade. Já anotei aqui, professor, as vidas nuas do Agamben, né? Jorge ou Agamben, né, professor? E vai ser uma leitura aí possível nos próximos meses também. É bem interessante. E é isso, professor. Obrigado. Obrigado, professor Mauro, professor Vicente. Obrigado pela confiança. Ok, nós é que agradecemos ao Salatiel.